A paz do Senhor, pessoal. Mais uma vez aqui, Pastor Wallace no vídeo. Desta vez, preparando principalmente para a Assembleia de Deus Unidos em Amor, um vídeo de discipulado. Para os irmãos que não têm tempo para ir para a igreja nos cultos de domingo. Não que substitua, não, de maneira nenhuma. Porque, na minha opinião, nada como a presença. Porque, além de prestigiar o trabalho, também vai, com certeza, estimular os professores a fazer sempre mais. E alguns irmãos, realmente poucos, não conseguem ir e têm o desejo de se batizar. E como eu cheguei até a perguntar por que você não se batiza e depois a gente vai aplicando devagarinho os estudos, mas os irmãos têm uma sede de Deus, têm uma sede de conhecer a palavra, então eu optei por essa estratégia, certo? Mas sou mesmo do presencial, não gosto muito do virtual, não. Mas uso sim, não tenho nada contra. Mas algumas vezes vocês no vídeo vão ver eu baixando, justamente porque a minha revista é em PDF, certo? Então está no computador. Muitas das vezes eu vou parar, ler um pouquinho, um trecho bem interessante, porque realmente vou precisar parar para ler. Mas não estranho não, isso daqui faz parte. Tô com a minha Bíblia versão corrigida, certo? Que é a mais usada entre os irmãos. Não é a única, não é a perfeita, mas é a que eu vou usar, eu optei por isso. Então não vejo por que a gente optar por não por outra versão. Uso várias, né? Mas gosto dessa porque realmente a maioria dos irmãos usa. Então vamos à aula, né? Então hoje é conhecendo a Bíblia. Bom, maravilha, né? O texto áureo diz assim, que é a lição 1. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105, quem quiser acompanhar com sua Bíblia. A Bíblia sempre foi, sempre vai ser a lâmpada que vai clarear o nosso caminho. Nas aulas que eu dou, normalmente eu não falo lendo só a revista. E vocês vão estranhar um pouquinho. Porque eu não sou aquele professor que fica só lendo. Porque se fosse para ler, alguns jovens falaram até para mim, pastor, se fosse para ler, a gente lia. A gente quer uma aula. E é isso que estamos para fazer aqui. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que a gente pode entender isso? Que a Bíblia tem as regras de iluminar o caminho da nossa vida. Não tem outra explicação. Pode ter outras interpretações nesse mesmo foco, mas não tem outra explicação. A Bíblia sempre vai ter o padrão correto para nossas vidas, em tudo. O que a Bíblia não fala, mas ela vai falar alguma coisa que vai falar, que vai iluminar a sua ideia, que vai iluminar o seu caminho, para que você siga o caminho certo. Há palavras modernas que na Bíblia não aparecem, certo? Como a academia. A academia não aparece na Bíblia. Há coisas que as pessoas querem colocar também nela, não precisa, certo? A Bíblia já fala aquilo que tem que falar. Mas a Bíblia dá a sua opinião para a gente se precaver de alguma coisa que a academia ou em qualquer outro lugar aconteça. Como lá na academia tem muita coisa, faço, certo? Por questão de saúde, mas realmente dei uma paradinha. Mas nada de pecado, não é isso não. A Bíblia não fala de pecado na academia. A Bíblia fala de pecado de sensualidade, que lá, se você não vigiar, pode cair, certo? Mas não botem o foco muito no que vamos supor, como é que eu vou dizer para vocês mais claramente?
no que é externo, certo? Externo não. Bote a responsabilidade sempre de você para com Deus. De você para com Deus. Jesus disse, não se santifica, em outras palavras, estou só parafraseando. Não se santifica de fora para dentro. Se santifica de dentro do coração, da alma, do espírito, juntas e medulas, para fora. Certo? Então não é a minha roupa que diz que eu sou santo, mas a roupa vai espelhar aquilo que eu já tenho por dentro. Então, tira o foco de fora para dentro, bote de dentro para fora, certo? Então vamos aos comentários. Introdução. Você já deve ter em suas mãos a Bíblia Sagrada. Não é um escrito qualquer, pois é um livro dos livros. É diferente porque nele você encontra tudo o que Deus fez para dar a salvação e a vida eterna às pessoas, ou seja, tudo mesmo, certo? Para dar a salvação. Tem a profecia de Abraão, tem falando sobre Deus para si cordeiro proverá, e Deus proveu, né? Não só lá o do sacrifício, que precisava fazer aquele sacrifício de cobertura de pecado, mas também o definitivo, né, o eterno, que é Jesus Cristo. Então, o Jesus Cristo é o Cordeiro, a Bíblia fala isso. Então, nós vamos ver aqui mais embaixo, dizendo assim: através dele, você sabe toda a vontade de Jesus para a sua vida, agora que tomou a decisão de ser salvo, né? A decisão não somente de tê-lo como Salvador, mas também como seu Senhor. Por isso a Bíblia é chamada de a Palavra de Deus, certo? Então a Bíblia é chamada de a Palavra de Deus. Vamos ver mais para frente que Jesus também é chamado assim. A Bíblia em suas mãos. Primeiro tópico. Dê uma olhada rápida neste livro que está em suas mãos. Provavelmente vem em sua mente a pergunta: o que é a Bíblia? Seria uma das primeiras. O que é a Bíblia? Você sabe, se não sabe, vamos aprender agora. Não existe a palavra Bíblia dentro da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, você não vai achar a palavra Bíblia, certo? Porque a palavra Bíblia é quando se dava a coleções de livros já terminados, completos e unidos. Então, a Bíblia é isso, certo? Você vai ver na capa, você vai ver nas primeiras páginas, onde diz a edição, que tipo de livro é, aquela coisa técnica da editora. Aí você vai ver a palavra Bíblia. Mas dentro de Gênesis e Apocalipse você não acha a palavra Bíblia. Ou seja, algumas pessoas vão chegar até você e dizer assim: não, olha, não existe a palavra Trindade na Bíblia e tal. Não existe a palavra... Não existe a palavra na academia, futebol, entendeu? Não vai chegar. Como vai ter gente que vai dizer tem alguma coisa e não tem. Não tem. Simplesmente não tem. Não tem. Eles querem que esteja, mas não tem. Então o que é que vai acontecer? Você tem que estar sabendo o que é que tem e o que é que não tem. Lendo ela. Por isso que os pastores ensinam corretamente. Quando seu pastor chegar e disser assim: leia a Bíblia. Então ele está querendo dizer: conheça. Eu sou daquele pastor que gosto que alguém saiba até mais do que eu. Até mais do que eu. Sabe assim, mais doido por Jesus do que eu até? Eu quero achar um assim. Mas até agora não. Né? Eu sou mais doido mesmo. Mas enfim. Para você descobrir a resposta, primeiro tem que entender que este vocábulo quer dizer livros.
Maravilha! Isto é, vários livros juntos em um só. Há uma página em sua Bíblia, logo nas primeiras folhas, onde estão escritos os nomes de todos os livros que a formam. Procure-a e dê uma lida neles. Olhe, para que ir para a escola bíblica dominical? Porque lá, como aqui, nós vamos pedir para que você abra a sua Bíblia. Por isso que as lições aqui você tem que estar com a Bíblia na mão. Abra a sua Bíblia, abra ela, certo? Para uso. Então nós vamos observar isso daí. Mas veja também que você, quando não consegue achar no início, você vai ter que ir para o índice. Vá para o índice. Não tenha vergonha não. Porque tem gente que tem vergonha de procurar no índice, porque ainda não tem aquela habilidade daquele irmão. Mas vou dar algumas dicas. Gênesis é o primeiro livro? Óbvio, parece, mas nem todo mundo acha de cara o livro de Gênesis. Por incrível que pareça, mas não acha. Na metade da Bíblia vai estar Salmos. E eu sei que Gênesis é antes de Salmos. Então, de Salmos para trás. De Salmos para frente eu vou achar Cantares, Lamentações e os livros dos profetas. Depois de Malaquias, Mateus. Aí eu sei que Mateus é o primeiro evangelho. Então, de Mateus para trás, Antigo Testamento. Então, quando o pastor disser Romanos, não é de Mateus para trás, é de Mateus para frente. E assim você vai pegando essas referências dos livros, sempre dizendo e repetindo na sua mente. Romanos para frente vai ter Apocalipse, vai ter Judas. E você vai organizando na sua mente os livros. Por isso que os irmãos acham de maneira fácil, eles pegam a Bíblia. Tem uns que já vêm as siglas também, que a gente vai ver, se não tiver aqui no discipulado, vamos falar as siglas das Bíblias em outro vídeo, tá bom? Bem cedo em sua vida cristã, você concluirá que não se pode ser crente sem a palavra de Deus. Impossível, certo? Então hoje se usa os termos homem de Deus, muito fácil, mas muito fácil mesmo. Você vai ver que um homem de Deus na Bíblia não era fácil ser homem de Deus, e não era todo mundo que era homem de Deus. Você vai ver hoje pregador, muita gente querendo ser pregador. Agora perdeu-se mais os pregadores, agora é apóstolo. Então o apóstolo, ele está sendo mais visado agora, né? O apóstolo. Apóstolo, ninguém quer ser apóstolo com o que os apóstolos tinham, porque para ser apóstolo tinha que ter uma sentença. Todos disseram isso. Toda a Bíblia que fala de apóstolo diz isso. Jesus foi apóstolo, lá em Hebreus fala, e, apesar de tudo, ninguém quer a sentença que Jesus quis. Certo? Então vamos mais para frente. Por isso, os autênticos cristãos leem e estudam a Bíblia. Vá para culto de doutrina, o melhor culto que existe. Certo? Está maravilhoso. A Bíblia é a palavra de Deus, porque através dela o Senhor se dá a conhecer aos homens. Isso se chama revelação divina. Então, quando Deus se dá a conhecer aos homens através de sua palavra, é uma revelação. Estava em oculto e ele revelou na Bíblia. Quando ele vier se revelar a você também, se chamaria revelação divina também. Deus fala conosco através da Bíblia. Lendo-a, você começa a conhecer o Senhor e a entender e a obedecer. Vamos ver. Orientações dele para a sua vida.
particular, participação na igreja da qual você faz parte. A revelação de Deus, a qual se encontra na Bíblia, foi escrita por cerca de 40 pessoas. Nossa! E nenhuma entra em contradição. Em 2 idiomas, o hebraico e o grego. Quando você vê o aramaico, é um hebraico popular, bem diferente do português. Isso aconteceu há muitos anos. Uns eram profetas, outros reis, sacerdotes, pescadores, criadores de gado, os criadores de gado e até cobrador de impostos. Mas Deus escolheu. Deus escolheu estas pessoas e as usou apesar das suas imperfeições e seus diferentes conhecimentos da vida humana. Ou seja, Deus queria chegar a ter várias pessoas, vários níveis de conhecimento. Então, erram quando dizem que um irmãozinho que é simples, que tem um estudo básico ou quase nada de estudo, não sabe quase nem ler e escrever, nunca vai ser um pregador. Erra. Erra também que só pregador é um teólogo formado. Erra. Então quem capacita é Deus, logo Deus gosta de todos os conhecimentos, todos os níveis de conhecimentos e usa os que não têm e os que têm. Na Bíblia a gente vê. Pedro tinha pouca letra, pouco letrado. E agora Paulo aparece. Muita letra, um teólogo formado. Então, vamos ver isso. Vamos dar um pulinho. Deus inspirou as pessoas para escrever as Bíblias, capacitando-as a receber e transmitir o ensino sem mistura. O que está tendo muito hoje é muita mistura, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Sabe para que tem esse tipo de ensino? Para Deus levantar os sinceros e combater. Cadê os sinceros? Somos nós, né? Deus inspirou essas pessoas para escreverem a Bíblia, capacitando-a a receber, transmitir sem mistura ou erro. A inspiração divina é também a garantia de que as pessoas escolhidas escreveram apenas o que Deus queria. Maravilha! Sem os sinais da fraqueza ou dos erros próprios da natureza humana. Leia a seguir o que Paulo, um dos escritores da Bíblia, ele falou em 2 Timóteo 3,16. Abra aí a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia. 2 Timóteo 3,16. Se lembra as regrinhas que eu falei? Depois de Romanos, vai ter 2 Timóteo. Depois de Romanos e antes de Hebreus. 3,16. Toda escritura, parte A. Esse azinho aí é a parte A. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar e redaguir. Toda escritura é divinamente inspirada, a parte A, que é antes da primeira pausa, certo? Então vamos lá. Segundo tópico, como usar a Bíblia na igreja. Tem que ver também qual é a versão adotada pela sua igreja. A Unidos em Amor, que é a de qual eu faço parte, Assembleia de Deus Unidos em Amor, nós usamos a oficial, seria a NVI, certo? Nós usamos a corrigida, usamos todas as outras, mas usamos a NVI, por alguns motivos aparentemente só técnicos, certo? Não tem uma outra coisa não, nenhum outro motivo. Como usar a Bíblia na igreja? A primeira parte da Bíblia, a qual começa com o livro de Gênesis e termina com o de Malaquias, chama Antigo Testamento. Eu vou dar aqui uma explicaçãozinha
sobre como não dizer velho. Não diga Velho Testamento. Velho, apesar que alguns irmãos usam e dizem que são sinônimos, me parece pesquisei em dicionários e tudo mais, velho dá a ideia de que não serve mais. Há partes do Antigo Testamento que ainda estão para se cumprir, como alguns trechos do milênio, certo? E ainda estão em uso os mandamentos de Deus. Então, antigo, porque passou, mas continua em uso. Antigo Testamento seria melhor. Ou simplesmente AT, a sigla AT é Antigo Testamento. São os 39 livros. Depois de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, inicia-se o Novo Testamento, ou simplesmente NT. São 27 livros. E começa-se Mateus até Apocalipse. São o Novo Testamento. Completa, ela tem 66 livros, certo? É a inspirada. Você aprendeu que as duas divisões da Bíblia são o Antigo e o Novo Testamento juntos. Somam 66 livros. Um detalhe interessante no entanto é saber que os 66 livros não estão enumerados em ordem de data. Vamos lá. O primeiro livro a ter sido escrito foi 1 a Tessalonicenses. Interessante, né? Mas estão em temática. Não teve uma preocupação de Deus não teve uma preocupação em contar uma história, certo? E sim passar uma mensagem. Mas sim revelar o seu plano para salvar todos os homens, para que o crente encontre facilmente um texto. Cada livro da Bíblia é dividido em capítulos e versículos. Por isso que a gente pode ler. Antigamente não tinha como fazer isso, mas hoje tem. A gente lê 3 versículos, dá uma saudação. A preocupação de Deus não foi contar uma história, e sim revelar um plano. Grande, tremendo. Vamos ler João 3,16. Olha só. O número do tamanho grande no lado esquerdo das palavras impressas, o número grande é o capítulo e o número pequeno é o versículo. Então, João 3, grande, procura aí, e o 16. O 3 vai ser o capítulo e o 16 o versículo. Antes do início de cada capítulo ou de algum grupo de versículos, você encontra um título do assunto. E deixa eu falar alguma coisa aqui sobre isso. Títulos na Bíblia antigamente não existia, certo? Então, o título não é oficial. Você vai ver várias Bíblias, sem medo isso. Várias Bíblias com títulos diferentes. Então você vai ver na passagem do rico e Lázaro, umas vão dizer que é parábolas, outras vão dizer que é uma revelação. A verdade é que é uma revelação porque parábola não tem nome próprio, certo? Então Lázaro é nome próprio. Então vamos devagarinho para vocês irem pegando. Então o que acontece, irmãos? Não vão dizendo, defendendo com unhas e dentes o título da Bíblia. Diga simplesmente que na minha diz isso, pronto. E siga em frente. O texto, sim, as verdades que tem no texto você tem que defender. Então, João 3,16, acharam? Vamos lá. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ô glória! Vamos seguir mais adiante. Antes do início do capítulo tem os
tem os assuntos, grupo de versículo, você encontra o título do assunto. É bom você saber que os escritores da Bíblia não escreveram seus livros separados com assuntos por títulos, capítulos, versículos e nem usavam a pontuação de ponto e vírgula e o ponto final. Todos esses recursos foram adotados muitos anos depois para facilitar a leitura e estudo da Bíblia. Então vamos para uma explicaçãozinha. Então foi tudo colado. O livro de Isaías era todo colado, sem título, sem repartição. Então você vai ver umas Bíblias partindo antes e outras partindo depois do capítulo, certo? Terminando antes e terminando depois. Então isso não é oficial. Então tem um número, cada editora tem um número padrão, parecido, não igual. Vamos supor que em o capítulo tal se separa por 15 versículos, a outra diz 15,5, 16. Então não é nada oficial, é a ideia que a pessoa entende do texto, certo? Porque não está errado, é porque realmente o entendimento é mais para frente, para encerrar o texto. E algumas Bíblias mais antigas vinham antes. Então, por isso, alguns querem permanecer na tradição e outros querem colocar a maneira mais adequada. A Bíblia que estão nas mãos dos crentes para leitura e estudo são escritas em diversas versões. Aí algumas pessoas podem dizer a vocês, a Bíblia foi modificada várias vezes. Isso não é verdade, certo? A Bíblia é em grego e hebraico, a gente sabe disso. Ela não foi modificada. Há várias interpretações, certo? Que a gente chama de versões. Então são sinônimos. Sinônimos. As versões NVI usa, por exemplo, naquela passagem de Levítico que fala sobre a tatuagem, a palavra tatuagem. Mas o que é que a gente anda pregando nas antigas? Marcas no corpo. O que é marcas no corpo? Tatuagem? Sinônimo, certo? É a mesma ideia. Então, são boas porque você pode ter 3, 4, 9 diferentes. E aí você vai entender a ideia geral do texto original. É muito bom isso. Muito bom mesmo. Vamos para o capítulo 3. Como usar a Bíblia no dia a dia. Nossa, que maravilha. Olhe, o crente, tire da cabeça que o crente é aquele que vai só para a igreja. Viu? E tire da cabeça também que o crente, ele é só crente dentro da igreja. E tire também da cabeça que o crente não precisa ir para a igreja. Tá tudo errado. O crente é crente dentro e crente fora. É fácil, pastor? Não, não é fácil. Não é fácil ser crente fora da igreja, porque o mundo ele é mesquinho e nós devemos ser generosos. Pessoas estão prontas para lhe enganar a qualquer momento. E não chega com estrelinha dizendo sou falso. Né? Escrito assim na testa, sou falso. Não vem assim. Como usar a Bíblia no dia a dia? Você não deve usar a Bíblia só quando vai nos cultos promovidos por sua igreja. Outra coisa, não queira ser crente agente secreto. Não dá certo. É como se fosse aquela passagem do sal insípido. Só serve para ser pisado pelos homens. Você não diz que é crente, entendeu? É crente agente secreto. Carrega aquela Bíblia de bolso pequenininha, né? No bolso, para esconder que é crente. Né? Qualquer coisa não disse. Né? Pelo contrário, algumas pessoas de má índole até deixam de lhe assaltar porque você está com a Bíblia no peito. Né? Por quê? Porque eles não querem receber um sermão. Eles não querem receber um sermão. E sabe que você não tem só no coração, mas está com a Bíblia carregando ali. Então alguns são desviados. E nós devemos orar por eles, por isso. Mas entenda isso daí.
Se você não leva a Bíblia para os cantos, você não é um crente genuíno. Tem que levar. Porque o crente genuíno, ele anda com sua espada. Nós somos comparados a soldados. E o soldado não andava sem espada. Certo? No Brasil, as pessoas foram desarmadas, é outra cultura. Lá, que é onde a Bíblia fala, nós devemos andar sempre armados. Então reserva uma mesinha para, se você caso for para um canto, que nunca se sabe, para evangelizar e tudo mais, alguém, você pegar a espada para conferir. Então bota uma mesinha, elas empilhadas assim, todo mundo vai ver. Coisa maravilhosa, só crente sentado ali. Então vamos ver a prosperidade, né, da fartura, do hambúrguer, né, e tal. Pronto, por aí vai. Aleluia. O seu crescimento espiritual acontecerá lentamente se você não usar a Bíblia, certo? Então vamos mais para frente. Vamos mais para frente. Mais para frente. A leitura, né? A leitura. A leitura. Eu vou dar uma pequena pausa e nós vamos continuar daqui a pouquinho.